Prosseguimos com liberdade de opinião. Já saímos do Rio de Janeiro, chegamos a Brasília. Vamos começar a semana ouvindo as análises do jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, boa segunda, ótima semana, hein? Bom dia, Colombo. Vamos direto aos assuntos de hoje. Vamos lá então, Alexandre. Começando por um assunto que agitou o país agora no final de semana. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, deve analisar, possivelmente ainda hoje, processos que contestam uma decisão do governo paulista, governo de São Paulo, de proibir a presença de público em templos religiosos, na pior fase da pandemia no Brasil. São Paulo está agora na fase emergencial, que é a mais restritiva do Plano São Paulo. A Prefeitura de Belo Horizonte foi ao Supremo Tribunal Federal também com o intuito, a intenção de manter a proibição da entrada de público em templos religiosos. Após analisar os processos, chegaram a um parecer, o ministro Gilmar Mendes deve enviar esses casos ao plenário do Supremo. O que é que está valendo agora? Uma decisão do ministro Nunes Marques, tomada no sábado, véspera da Páscoa, que autoriza a participação de fiéis em cerimônias religiosas, mediante o cumprimento de uma série de regras, 25% da capacidade no máximo dentro da igreja, dentro do templo, medição de temperatura, utilização de álcool em gel. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre a decisão tomada pelo ministro Nunes Marques no sábado à noite. Pois é, eu acho que ele tomou a medida baseado num direito fundamental de uma cláusula pétrea da Constituição, que está lá no artigo 5º, a linha 6. Inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, né? Ele provavelmente está baseado nisso. Eu sei que os nossos colegas da CNN já ouviram alguns ministros e eles disseram que isso vai contra, que a decisão de Nunes Marques vai contra o entendimento da própria Corte, segundo a qual essa prioridade, essa decisão cabe a governadores e prefeitos, né? O próprio ministro Marco Aurélio criticou a decisão de Nunes Marques, e aí a gente já imagina que ele não aceitaria aquela ADIM, se tivesse assinatura de advogado, em que o presidente alega a linha 15, se não me engano, né, da liberdade de locomoção no país em tempo de paz, tentando derrubar o toque de recolher. Então, provavelmente, essa decisão será cancelada, ao que tudo indica, pelo plenário, né? Ontem eu fui à missa de Páscoa, estava de acordo com o que determinou o ministro Nunes Marques, 25% apenas da lotação do Mosteiro de São Bento de Brasília. 2 monjas lá fora tiravam a temperatura da gente, havia álcool gel à disposição, marcando distância entre as pessoas, e todo mundo pôde ouvir o prior do convento dizendo que Páscoa é o dia da vitória da vida sobre a morte e da luz sobre as trevas, né? Então, é uma questão aí que agora está nas mãos do plenário. Eu lembro que na semana passada saiu um manifesto pela democracia, dizendo que a democracia está em perigo. Eu acho muito ruim que decisões pessoais de agentes públicos estejam acima da Constituição. Se a Constituição diz que é livre a locomoção em todo o território nacional em tempo de paz, e se a Constituição diz que é assegurada a liberdade de culto, os cultos religiosos, etc., eu acho que tem que se achar um meio de mostrar que não estão rasgando a Constituição, porque senão a democracia vai estar em perigo. Aí no Distrito Federal, Alexandre, começou agora, no final de semana, a vacinação de pessoas com mais de 66 anos, que é a idade do presidente da República, Jair Bolsonaro.
No final de semana, o presidente não tomou a vacina, houve a possibilidade de que ele se vacinasse, o Ministério da Saúde teria sido avisado, mas a coisa acabou não acontecendo. O presidente foi perguntado por jornalistas agora no final de semana sobre a possibilidade de se vacinar e ele disse o seguinte, abre aspas para o presidente Bolsonaro: eu já estou imunizado com o vírus e se eu achar que devo ser vacinado, eu vacino, mas acho que essa vacina minha tem que ser dada para alguém que não contraiu o vírus e corre um risco muito maior. Fecha aspas, essa foi a declaração do presidente Jair Bolsonaro. Faz sentido a declaração do presidente para você, Alexandre? Bom, vamos por partes, né? Você começou falando aí no Distrito Federal. Pois aqui no Distrito Federal o comandante da PM foi destituído, perdeu o comando porque furou a fila da vacina. Só para a gente registrar aquela ânsia, né, do comandante Schettino, do Costa Concórdia, em 2012, vá da bordo, cazzo, né? Vocês lembram disso? Em que o comandante foi o primeiro a sair do mar. O capitão da guarda costeira avisou para ele, você está se livrando do mar, mas não vai se livrar de mim. Foi o primeiro a pular e deixa que os outros se virem. Tem a história do velho, o menino e o burro, que todo mundo conhece. Não se consegue atender a todo mundo. Se o presidente se vacina, vão dizer assim, agora ele já livrou dele, e será que vai se interessar pela velocidade da vacina dos outros? Eu tenho aqui o que ele disse antes de dizer agora, disse na quinta-feira, formalmente, naquela live das quintas-feiras. Essa é uma discussão, se eu vou me vacinar ou não, eu vou decidir. Eu contraí o vírus. Acho que deve acontecer depois que o último brasileiro for vacinado. Se tiver sobrando uma vacina, então eu vou decidir se me vacino ou não. Esse é o exemplo que um chefe deve dar. Igual no quartel. Geralmente o comandante é o último a se servir. Foi o que disse Bolsonaro, que é mestre de salto. E lá no manual do mestre de salto, 151, diz o seguinte, que o mestre de salto orienta, executa e fiscaliza o lançamento dos paraquedistas no ar, do avião. Obrigatoriamente é o último a saltar. Então, acho que essa deve ter sido a intenção do presidente, né? Embora a gente não saiba o tempo de imunidade que dura quem já teve, porque aparecem novas cepas, assim como a gente ainda não sabe o tempo que dura a imunidade da vacina, também porque aparecem novas cepas. Só o tempo dirá. Tem relevância, Alexandre, um líder político se vacinar? Muita gente fala, tem o exemplo, né? Então, o presidente Joe Biden quis se vacinar antes, o premier britânico Boris Johnson esperou chegar a vez dele, o Benjamin Netanyahu foi o primeiro vacinado em Israel. Simbolicamente, independentemente de quem seja a autoridade, o presidente Bolsonaro poderia ser um outro presidente qualquer, é importante, alguém toma a decisão de se vacinar ou não se vacinar porque determinada autoridade se vacinou ou não se vacinou, Alexandre? Bom, na Argentina é o contrário, né? O presidente Alberto Fernandes tomou as 2 doses da Sputnik e está com Covid. Então, que mensagem é essa para os argentinos? Opa! Não? Então, já chega que ali na vizinhança, no Chile, o pessoal está preocupado que em dezembro as mortes eram 35 por dia, agora estão 103 e o Chile está sendo um exemplo de vacinação. Eu acho que tem esses dois lados, é o velho, o menino e o burro. Sempre vai ter alguém que vai dizer, olha, já livrou dele, agora será que ele vai se preocupar com a velocidade da vacina? Aliás, é bom lembrar que ontem, na missa de Páscoa, no Vaticano, o Papa fez um apelo contra o atraso das vacinas. Fez um apelo para que os países que dispõem de laboratórios que compartilhem, né, com os outros países que não têm esses laboratórios ultravelozes, países mais pobres que compartilhem a vacina. Então, é isso. Nós vamos observar mais adiante, né, daqui 1 ano, 2, 3, como os resultados das atitudes adotadas agora.
Bom, Alexandre, o secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vignoli, conversou com a CNN, fez um balanço a partir da visão do governo paulista sobre os resultados da fase emergencial a que nós estamos submetidos. Como eu lembrei agora há pouquinho, é a fase mais rigorosa do Plano São Paulo, né? O secretário comemorou uma leve melhora nas internações e disse que espera uma diminuição maior na ocupação de leitos agora a partir das próximas semanas. Se a gente continuar com essa desaceleração, é um caminho importante que nós vamos, ao longo dessa semana, avaliar de que forma vai se dar a sequência, mas ainda temos um caminho importante até chegar lá. O anúncio vai ser na próxima sexta-feira, valendo a partir do dia 12, a nova fase do Plano São Paulo aqui no nosso estado. Então, ainda é cedo para falar, tivemos uma leve melhora, vamos seguir mobilizados para que essa melhora possa continuar. Bom, Alexandre, agora há pouquinho nós entrevistamos a secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo e ela lembrou que as taxas de ocupação de leitos em São Paulo, seja na região metropolitana ou no estado todo, continuam acima de 90%. São Paulo ficou 2 semanas na fase vermelha, que era até então a mais rigorosa. Depois o governo paulista criou a fase emergencial, que impõe restrição até para alguns serviços essenciais, funcionamento até para alguns serviços essenciais. Então, somando isso tudo, já são 4 semanas de restrições bastante severas. Dá para renovar isso, Alexandre? E aquela dúvida de sempre, né? Como compatibilizar essa taxa tão alta de ocupação de leitos com a necessidade de dar ao menos um respiro para setores da atividade econômica quase que parados há um mês, Alexandre? Pois é, São Paulo sozinho é metade do país, né? Quando as mortes sobem em São Paulo, sobem as mortes do Brasil, né? É uma grande a responsabilidade do governador de São Paulo e dos prefeitos, né? Aquilo que estão fazendo, né? E tudo aquilo que fizerem para evitar internações faz parte de salvar vidas, né? Porque a internação é terrível, né? Depois que a pessoa é entubada, então é terrível. Então, é preciso evitar isso. Então, está havendo vacinação, está havendo lockdown, né? Se tomam medidas restritivas há mais de ano, né? E a gente está observando os resultados de São Paulo. Os resultados para a vida, os resultados para a saúde e o resultado para a economia. Então, é esperar, né? Esperar e avaliar se São Paulo agiu como deveria agir ou cometeu algum erro, mas aí a gente ficar chorando erros do passado não adianta, tem que descobrir saídas do futuro, como eu contei há pouco que ouvi do prior do Mosteiro de São Bento, né, no dia da Páscoa, na luta da vida sobre a morte é a luta da luz sobre as trevas, né? Então tem que buscar as luzes, né, da medicina e as luzes da economia para achar os caminhos para esse estado que significa, né, praticamente metade do país. Queria falar um pouquinho sobre economia com você agora, Alexandre. Nós vamos usar como argumento aqui uma entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao jornal O Estado de São Paulo. Ele diz na entrevista, entre outras coisas, que há 2 preocupações principais hoje para o país: o ritmo de vacinação no Brasil, que impede a reabertura da atividade econômica e a retomada do crescimento, e um risco de descontrole das contas públicas. Foi essa avaliação que ele fez ao Estadão. Diz que esses 2 fatores estão no radar do Banco Central para a definição do que vai acontecer com a nossa política de juros e controle da inflação também. O presidente do Banco Central disse, por exemplo, sobre o orçamento para este ano aqui, que foi aprovado agora no fim de março, que há despesas subestimadas e que o orçamento pode ficar sem possibilidade de execução. São justas as preocupações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Alexandre? Absolutamente justas, né? É o ritmo da vacinação, o próprio Papa, né, como eu mencionei ontem, preocupado.
A Europa está meio parada de vacinação. O Brasil está dependendo desse compartilhamento de quem produz vacina, né? Inclusive dependendo da eficácia, do resultado da vacina. Segundo o presidente do Banco Central e qualquer pessoa que observe, é a vacina que liberta a economia, né? Que teria essa capacidade de libertar a economia. A outra questão, a questão política também. Ele tá com autonomia, tem uma grande, digamos, sinceridade com o presidente da República, né? Abrindo o coração, tem afinidade 100% com o ministro da Economia, né? Embora não tenha mais, digamos, submissão a esses dois, que têm autonomia, se sente bem na diretoria do modo como foi montada e está se dando muito bem com os parlamentares para discutir assuntos. Mas esse orçamento parece que virou unanimidade, né? Está com problemas. Está com problemas que vão necessitar de vetos do presidente, ajustes, né? Sim, o Tribunal de Contas da União acompanhou, está acompanhando, mas o Brasil, entre os emergentes, é o que está mais endividado, né? Chegou a 90% a dívida pública em relação ao PIB, né? Está muito alto. Tem a pressão sobre os juros, que ele tem que administrar, né? Sobre a moeda, e o orçamento, que é o orçamento do resultado da pandemia, né? De problemas seríssimos, em que o governo gastou em um ano o que economizaria em quase 10 anos de reforma da Previdência, né? O governo federal botou, no ano passado, quase 600 bilhões nas questões de saúde, né? E ainda há demanda de prefeitos e governadores continuada. Eu vi toda a entrevista dele e gostei muito de ele citar um chileno que disse para ele o seguinte: o Brasil gastou muitos anos tentando achar soluções públicas para os problemas privados. Aí ele lembra que tem que ser o contrário. A gente tem que achar soluções privadas para problemas públicos. Nós já cometemos esse erro lá atrás, quando fizemos primeiro a abertura política e aí não conseguimos fazer a abertura econômica. Lá no Chile, por acaso, enquanto se detinha o poder político, se fez a abertura econômica. Alexandre, ótima segunda-feira, boa semana e amanhã nós nos encontramos novamente aqui no Liberdade. Até amanhã. Obrigado e aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.